Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje, dia 9 de dezembro, nós continuamos então nossa jornada bíblica, percorrendo o caminho do Evangelho retratado por Lucas nos Atos dos Apóstolos. Chegamos hoje ao capítulo 26. Paulo já foi absolvido em consciência 5 vezes, por Lísias, por Félix, 3 vezes por Festo. O interrogatório diante de Agripa II tem função importante. O último rei dos judeus também vai declarar a inocência de Paulo e do cristianismo. Embora Agripa não pertença ao Sinédrio de Jerusalém, a suprema instância de julgamento dos judeus, ele é figura importante. Lucas deseja a todo custo que também o judaísmo declare a inocência de Paulo e do cristianismo. E Lucas consegue isso, fazendo com que o último rei em Israel testemunhe favoravelmente. É isso que nós veremos hoje, então, no capítulo 26. Façamos, então, a nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender a vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho numa igreja em saída, de discípulos e missionários em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Nosso texto hoje, então, é o capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos. Diz o seguinte: Agripa disse a Paulo: Você tem permissão para falar em seu favor. Então Paulo estendeu a mão e começou sua defesa. Eu me considero feliz, ó rei Agripa, pois em sua presença posso me defender de tudo aquilo de que os judeus me acusam. Sobretudo porque o Senhor está a par de todos os costumes e controvérsias dos judeus. Por isso, peço-lhe que me escute com paciência. Todos os judeus de Jerusalém sabem como foi toda a minha vida, desde a adolescência, passada desde o início no meio do meu povo. Eles me conhecem há muito tempo e, se quiserem, podem testemunhar que vivi conforme a seita mais rígida de nossa religião, como fariseu. E agora estou sendo julgado por causa da esperança prometida por Deus a nossos pais, e que nossas 12 tribos esperam conseguir, servindo a Deus noite e dia sem desanimar. É por causa dessa esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus, porque parece incrível para vocês que Deus ressuscite dos mortos? Ora, eu também acreditava que devia combater com todos os meios o nome de Jesus o Nazareno. E foi isso que fiz em Jerusalém. Eu mesmo pus na prisão muitos dos santos, com autorização dos chefes dos sacerdotes, e dei meu voto para que fossem condenados à morte. Muitas vezes eu os maltratava nas sinagogas para fazê-los blasfemar, e minha fúria cresceu a ponto de persegui-los até em cidades estrangeiras. Com essa intenção eu estava indo a Damasco com a autoridade e a permissão dos chefes dos sacerdotes. No caminho, por volta do meio-dia, ó rei, vi uma luz vinda do céu e que era mais brilhante que o sol. Essa luz me envolveu a mim e aos que estavam comigo. Todos nós caímos por terra. Ouvi então uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu respondi: Quem és tu, Senhor? E o Senhor me respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você está perseguindo. Mas agora levante-se e fique firme em pé. Foi para isso que apareci a você, a fim de constituí-lo servo e testemunha desta visão na qual você me viu e também de outras visões nas quais aparecerei a você. Eu o livrarei do povo e das nações às quais eu o envio, para que você lhes abra os olhos e assim se convertam das trevas para a luz,
da autoridade de Satanás para Deus. Desse modo, pela fé em mim, eles receberão o perdão dos pecados e a herança entre os santificados. Desde então, rei Agripa, não fui desobediente à visão celeste. Pelo contrário, primeiro aos habitantes de Damasco, depois aos de Jerusalém, em toda a região da Judéia e aos gentios, tenho anunciado o arrependimento e a conversão a Deus, com a prática de obras dignas desse arrependimento. É por isso que os judeus me agarraram no templo e tentaram matar-me. No entanto, protegido por Deus até o dia de hoje, continuo dando testemunho diante de pequenos e grandes. E não digo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, ou seja, que o Cristo devia sofrer e que, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, ele devia anunciar a luz ao povo e às nações. Paulo estava assim falando em sua própria defesa, quando Festo o interrompeu em alta voz. Você está louco, Paulo. Todos os seus conhecimentos estão deixando você maluco. Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo, mas estou falando palavras verdadeiras e sensatas, pois o próprio rei, a quem estou me dirigindo com toda franqueza, certamente está ao par dessas coisas. Acredito que nada disso lhe é desconhecido, já que essas coisas não aconteceram num lugar qualquer. Rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que acredita. E Agripa respondeu a Paulo: Por pouco e com seus raciocínios, você faz de mim um cristão. Paulo disse: Por pouco ou por muito, queira Deus que não somente o Senhor, mas todos os que me escutam fossem hoje tais como eu, mas sem essas correntes. O rei se levantou, assim como o governador, Berenice e todos os que estavam sentados com eles. Enquanto saíam, comentavam entre si: Esse homem não fez nada que mereça a morte ou a prisão. E Agripa disse a Festo: Este homem poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo agora está diante de um rei judeu. Pode falar como judeu, na certeza de que será entendido. Aparece aqui o terceiro relato de sua conversão. Vocês se recordam que nós já vimos um relato no capítulo 9 e outro no capítulo 22. Cada relato tem a sua peculiaridade. Neste, Paulo recorre amplamente às realidades do mundo judaico, mostrando que simplesmente foi obediente ao Deus dos judeus. Paulo recorda a sua vida de Jerusalém, mostrando como foi perseguidor ferrenho dos cristãos. Também ele era cego diante da promessa de que Deus ressuscitaria os mortos. Descreve a si mesmo como um policial contra os cristãos. Perseguia-os não só em Jerusalém e Damasco, como também nas cidades circunvizinhas. Será verdade ou puro amontoado retórico para salientar a sua conversão? Temos então o relato da conversão. O cerne é a vocação de Paulo para ser testemunha das visões de Jesus que determinarão o seu caminho de missionário. E o caminho é desde o início traçado como endereçado às nações. Os judeus não o aceitarão. Por isso Paulo deverá dirigir-se aos pagãos, para conduzi-los da treva para a luz, dos pecados para a herança entre os santificados. Paulo foi obediente à visão. Anunciou o arrependimento e a conversão a Deus, tanto em Damasco como em Jerusalém, em toda a Judéia e finalmente aos pagãos. É por isso que os judeus o perseguem. O núcleo da argumentação de Paulo apresenta o seu credo, que é o credo cristão. Jesus devia sofrer, Jesus iria ressuscitar, Jesus iria ser a luz para todos os povos. É por causa desse credo que Paulo estava sendo perseguido pelos judeus. Reação inaudita, porque provava que os judeus estavam lutando contra sua própria esperança, latente desde Moisés e os profetas. Festo parece não entender nada. Sua reação é de quem está diante de um louco.
Paulo se defende ao modo grego. O que lhe parece loucura é pura sensatez. Seguindo o conselho de Lucas, no capítulo 21, dos versículos 12 a 15 do seu evangelho, Paulo dirige-se ao rei Agripa. Como judeu, Agripa deve estar a par de tudo o que ele está dizendo. Paulo interroga, invertendo os papéis. Agripa concorda, fascinado pelo discurso de Paulo. E Paulo acrescenta: não só Agripa devia se converter ao cristianismo, mas todos os presentes. Ousadia. Paulo se apresenta como modelo do perfeito cristão que não deveria estar preso, pois anuncia a esperança de Israel e de todos os povos. Paulo tocou num problema que incomoda a todos, o da ressurreição. Se a ressurreição existe, então todos os atos feitos e não feitos adquirem peso insuspeitado. Se a vida não é apenas isso que vemos, mas tem consequências duradouras e definitivas, então o modo de vida importa muito para cada um. A ressurreição aparece com um préstimo de contas que ninguém poderá ignorar. Seria mais fácil que tudo acabasse por aqui mesmo. Os atos não teriam consequências, mas a ressurreição provoca nova responsabilidade em todos. Cada ato tem o seu peso no caminho de cada um. Isso obriga a pensar antes de fazer qualquer coisa. Quando descobrimos que em qualquer jogo estamos jogando a nossa própria vida, então o jogo muda de figura. O interrogatório se encerra e todos se retiram comentando. Neste momento, Agripa declara a inocência de Paulo. É a sexta declaração que reconhece a injustiça não só da ameaça de morte, mas também de prisão. Mas o destino, ou melhor, a vontade de Jesus, quer que Paulo vá até Roma. E isso ecoa nas palavras de Agripa. Esse homem bem que podia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. O que significa que os servos de Deus, como Paulo, estão submetidos aos senhores deste mundo. Quem tem poder, legítimo ou não, sobre a vida e a morte? De onde vem esse poder que torna impotente até o próprio Deus? Hoje nós somos então convidados a pensar nessa trajetória de Paulo, como que ele vai sendo julgado aqui e ali, vai sendo empurrado para cá e para lá. Mas Paulo hoje demonstra como que ele é fiel ao propósito de Deus. Ele leva adiante a sua missão, embora pareça loucura. Você alguma vez já se sentiu como que louco no meio dessa sociedade em que vivemos? Você já foi considerado louco por causa do Evangelho? Muitos santos, a exemplo de Francisco de Assis, foram chamados de loucos, loucos por viver o Evangelho. Você já foi considerado louco ou você mesmo já se sentiu um louco, uma louca no meio desta sociedade que tantas e tantas vezes se afasta do ideal do Evangelho? Uma boa reflexão para todos nós. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.